Aí eu Pratico Sport TV vai colocar você, torcedor, dentro da Ilha do Retiro. Transmissão com imagens, sem delay, de graça, de rubro-negro para rubro-negro. E lá na Ilha do Retiro a gente vai estar dentro da sala de imprensa com o técnico Enderson Moreira ao final da partida. Então se liga, 1 hora antes do apito inicial, a Eu Pratico Sport TV estará contigo. Vamos nessa? Se inscreva, acione o sino das notificações e venha para a comunidade Eu Pratico Sport TV lá na Dali. Eu Pratico Sport TV. Mas vamos lá, vamos falar com o ex-presidente do Conselho Deliberativo, atualmente conselheiro e conselheiro nato, inclusive, o meu querido Pedro Leonardo Lacerda, a quem eu desejo bom dia e seja bem-vindo mais uma vez, meu querido. Bom dia, amigo Alessandro, a toda a sua grande audiência. Sempre uma satisfação conversar contigo sobre os assuntos do esporte. Pois é. Reunião hoje, dentre várias pautas, né, que a gente vai conversar com o torcedor, a que tem a ver contigo, não que as outras não tenham, claro, mas a que tem a ver com você, inclusive pauta sua, né, colocada hoje para conversar lá no Conselho Deliberativo a respeito de jogos, né, que o esporte pode puxar, né, levar lá para a Arena de Pernambuco, pelo que eu entendi, para que o Executivo tenha mais facilidade, tenha mais conforto de escolher jogos para ir para a Arena de Pernambuco. A partir de 25 mil, né, quando tem uma expectativa de um público maior ou igual a 25 mil. Explica para a gente, Pedro, por gentileza, essa situação que vai ser debatida hoje no Conselho Deliberativo. É exatamente isso, Alessandro, que você tão bem sintetizou. Nós constatamos na semana passada, com o jogo da final da Copa do Nordeste, uma série de dificuldades operacionais para um jogo de grande público na Ilha do Retiro. É importante destacar que a Ilha do Retiro vai fazer agora, no meio do ano, 86 anos de edificada. Também destacando a competência, o cuidado, o zelo que o presidente Yuri Romão tem com o nosso estádio, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista elétrico, hidráulico, de limpeza. A ilha se encontra muito bem cuidada, em totais condições de receber jogos com público na casa dos 25, 26 mil pessoas e até maior, se as autoridades assim liberassem. Porém, é notório que o momento atual da indústria do futebol exige mais do que simplesmente o torcedor, o sócio, o conselheiro, ter acesso ao campo em si. Hoje se busca experiência, hoje se busca a oportunidade de um consumo de produtos, um consumo de alternativas de lazer, de divertimento, também associadas ao jogo propriamente dito. E, infelizmente, seria até quase impossível querer que um estádio com 86 anos tivesse preparado para esse momento da indústria do futebol. Os contratempos são enormes. Tem contratempos desde a questão do impacto no trânsito, os contratempos na questão de banheiro, o acesso aos mais idosos, às mulheres, aos portadores de dificuldade de locomoção, a questão climática. Veja que recentemente nós tivemos um jogo interrompido pelas chuvas e além do impacto de um jogo no campo alagado, que dificulta o desempenho técnico da equipe, existe também o prejuízo de repetir em outro dia o clube, toda aquela estrutura operacional, os gastos que isso envolve. Então, eu propus, através de um requerimento, que vai ser discutido mais tarde pelo plenário do Conselho Deliberativo, que seja aprovado uma indicação no sentido de que o presidente Yuri Romão fique absolutamente amparado pelo Conselho Deliberativo nessa avaliação que vai além desses fatores. Nós sabemos que, do ponto de vista de quem está no Executivo, existem outras variáveis mais subjetivas que precisam também ser consideradas, mas dizendo a Yuri o seguinte, para falar bem sinteticamente, que o Conselho apoia e apoiará tanto os jogos na Arena como os jogos fora da Arena, conforme o critério que o Executivo venha a entender. Eu apenas criei um indicativo de um parâmetro, com base no que aconteceu no jogo com o Ceará. Ou seja, jogos com expectativa de público acima de 25 mil pessoas, se assim for confortável para a administração do clube, que sejam chamados para a Arena, para que também
a nossa torcida, a própria imprensa, tenha um momento mais confortável no acompanhamento do jogo. Ô Pedro, pelo que você falou, pode dar a entender, né, o torcedor, que existe dentro do Conselho pessoas que são contra do Executivo optar pela Arena de Pernambuco. E não é difícil imaginar um Executivo querendo arrecadar mais. Né? Claro, a Arena, aquela coisa toda, mas o lugar do torcedor do esporte, né, que tem sido escolhido, é na Ilha do Retiro. Está existindo algum fator pressão dentro do Conselho Deliberativo para que o presidente não opte por jogos na Arena de Pernambuco? Não sinto isso, amigo Alessandro. Inclusive, eu sempre fui um defensor intransigente de jogos na Ilha do Retiro, mesmo considerando as suas limitações. Porém, o que aconteceu no jogo com o Ceará, o desgaste que houve para aqueles torcedores, sócios que não puderam acompanhar o jogo, o desgaste para a imprensa, que não conseguiu ser toda atendida no credenciamento, isso impactou também na falta de arrecadação do clube, que poderia ter arrecadado mais se fosse na Arena. Então, assim, confrontando esse fato com a realidade atual do esporte, o clube precisa de receita, o clube precisa de um campo que forneça aos jogadores a tranquilidade de que, independente do clima, vão poder desempenhar o melhor futebol possível. Partiu realmente de uma análise minha, individual, claro que escutando alguns conselheiros e alguns sócios. Para você ter uma ideia, eu recebi mais de 40 ligações nas vésperas do jogo com o Ceará, de amigos desesperados que não tinham conseguido comprar ingresso. Então, isso é muito sintomático. Eu tive o dissabor de ver pessoas com uma mobilidade reduzida, por exemplo, um amigo nosso conselheiro, ex-conselheiro, que tem uma grave dificuldade de locomoção, tendo que subir para o seu camarote de escada, porque os elevadores quebraram. Não tem banheiro. As mulheres não encontram conforto de ter um banheiro minimamente acessível. Existem banheiros limpos, mas são poucos. Então, eu acho que no momento atual da indústria do futebol, a gente precisa fazer essa ponderação e colocar a razão acima da emoção. Essa proposta não é para que se pare de jogar na Ilha do Retiro ou que se abandone, ao contrário. É que se respeite o momento de um equipamento que já conta com 86 anos e que não está preparado. Nós vamos, sim, lutar, torcer. O presidente Yuri Romão já sinalizou o seu esforço em encontrar uma alternativa de uma grande reforma na ilha. E, se Deus quiser, quando isso for possível, sim, que nós voltemos a chamar todas as partidas para a Ilha do Retiro, inclusive com um público maior, de 40, 45 mil pessoas. Mas insistir em grandes públicos, num equipamento que sofre tantas limitações operacionais, ao meu ver, respeitando naturalmente os que pensam diferente, é criar um problema muito grande. Primeiro para a torcida, depois para os sócios, para os conselheiros, para a imprensa, para os jogadores. Fica tudo muito prejudicado e no momento que a gente precisa que tudo dê certo no esporte, né? Ô Pedro, longe de mim dizer que venderam ingressos a mais, mas pelas imagens dá a entender, né, quem esteve na Ilha do Retiro, que houve algum equívoco nesse sentido. Né? Não estou afirmando, nem estou, mas visualmente não dá para a gente não ter outra relação com relação aos fatos. E isso não está intrinsecamente ligado a, por exemplo, mesmo com poucos banheiros, mas muito mais gente do que o possível, né? Vamos colocar aqui numa relação de dúvida ainda desses números, né? Eu não estou afirmando. E não seria muito mais simples, no caso de ter acontecido esse equívoco de ingresso, que o Sport não confirmou, colocou, né, 26.325 mil ingressos, salvo engano, né, que é a carga máxima, e de repente esse parelhar o ingresso, né, com o número de torcedores, banheiro, acesso, porque ao que me vê, né, eu estou fazendo aqui agora a situação do advogado do diabo, a Arena de Pernambuco, por exemplo, para o que você está dizendo aí de imprensa, realmente vários colegas, inclusive nós, que estamos sempre acompanhando o esporte, viajando com o esporte, Fortaleza, ficamos no fora. Falei, inclusive, com o Rodrigo Paiva, que é o diretor de comunicação, que, enfim, foi gente boa, fez um relacionamento legal aqui com o Eupradito Esporte e até ajeitou até certo ponto. Mas não é assim, né? A questão tem que ser mais certinha. Agradecendo ao Marcelo também, gerente de comunicação, que colocou
muitos colegas nossos, inclusive a gente, né, num setor bem legal lá na Ilha do Retiro, no que dá para o conforto. Mas, por exemplo, a Arena de Pernambuco não tem internet disponível. É um problema já de 2, 3 jogos passados. Aliás, desde o jogo Santa Cruz, do Campeonato Pernambucano, que não tem. O acesso complicado. Enfim, tudo aquilo que a gente sabe, né? De chegar horas antes para voltar horas depois. Isso dentro da pauta do Conselho Deliberativo. Como é que você vai ou defender, né, ou encaixar isso dentro desse teu argumento lá na reunião do Conselho? Justamente, Alessandro, considerando essas variáveis que você coloca, a minha proposta diz respeito à solicitação de que seja realizado estudo ou estudos conforme cada demanda de jogo para que se avalie esses prós e contras. Realmente, a Arena Pernambuco tem essa dificuldade de mobilidade, tem essas dificuldades operacionais que você falou. Recentemente, inclusive, eu fiquei preso com meu pai, minha esposa, minha filha, meu filho de 1 ano e meio, né, por 4 horas dentro de um elevador da Arena. Então, se tem uma pessoa que teria motivos para não pensar em voltar na Arena, seria eu. Mas nós temos que colocar o bem do clube em primeiro lugar. Eu acredito que o que nós passamos no jogo da final da Copa do Nordeste é o limite do limite. Nós tivemos uma dificuldade muito grande de atender ao público. Nós tivemos esse imponderável dos elevadores pifarem. Então, não existe uma rota de acesso alternativa para quem sobe pelo acesso dos conselheiros, dos camarotes, que também é para os cadeirantes, os idosos. Então, presenciamos cenas lamentáveis de pessoas sendo carregadas no colo. E isso não é culpa da gestão atual ou de qualquer gestão. É fruto de um acúmulo de dificuldades. Então, esse meu requerimento propõe isso, um estudo, caso a caso, jogo a jogo, por parte do Executivo, para que fique confortável chamar um jogo para a Arena ou para a Ilha. E o Conselho estará lado a lado do Executivo, apoiando a sua decisão. Infelizmente, o momento exige que se flexibilize um pouco essa tese que eu sempre defendi, de que não deveríamos jogar na Arena, mas não podemos voltar a ver aquelas situações tão desagradáveis que a torcida passou, que a imprensa passou, que nós mesmos passamos, né? Que o Executivo passou, porque virou pandemônio. Esse desespero das pessoas para conseguir acesso ao jogo e as limitações impostas. Eu acredito que a carga de ingressos foi respeitado, o limite que é imposto pela legislação. Não acredito que tenha sido feito nenhuma majoração, apesar de saber que seguramente a Ilha do Retiro comporta um público muito superior a 26 mil pessoas. Mas nós não conseguiríamos dar esse conforto e agregar o valor ao espetáculo que hoje o futebol exige. Nós não podemos mais nos contentar com arquibancada quente e com banheiro sujo, que não é uma realidade do esporte, mas uma realidade do futebol brasileiro na sua maioria ainda. Se temos a Arena Pernambuco, acredito que apoiar essa possibilidade do presidente e sua diretoria optar em alguns momentos. Eu não estou defendendo, volto a dizer, que se abandone a ilha. Longe disso. Jogos normais, jogos de público razoável, paciência, a gente vai ter que conviver com isso. Acredito que é tentar melhorar esses elevadores dentro do possível, tentar melhorar esses aspectos aí que eu falei de acesso e conviver com esse problema. Porque a Arena tem os seus problemas. Então, justamente, dá a Yuri essa possibilidade de um jogo de prós e contras, ele ter um amparo do Conselho para tomar sua decisão se jogaremos na ilha ou se jogaremos na Arena os grandes espetáculos que ainda teremos pela frente. Isso já valeria, ou o pensamento é esse para a Copa do Brasil contra o São Paulo? Veja bem, Alessandro, essa minha proposta não gera nenhuma obrigação ao Executivo. Nós pedimos apenas que sejam feitos estudos e que o Executivo se sinta amparado pelo Deliberativo, seja qual for a sua decisão. Então, o jogo com São Paulo me parece que é numa quarta-feira, aí você tem que ponderar uma série de fatores, as pessoas trabalham, o deslocamento para a Arena, né? Então, é justamente isso, que quem está no dia a dia do clube tem a condição de dizer, poxa, a gente poderia colocar mais gente na Arena, mas é melhor fazer na ilha ou ao contrário.
E nós temos que apoiar, porque o momento é de estarmos mais do que nunca unidos nessa luta para voltar à primeira divisão, que é a grande pauta do esporte esse ano. Foi excelente ser campeão pernambucano, fizemos uma campanha maravilhosa na Copa do Nordeste, mas nada da Copa do Brasil, se Deus quiser, vamos chegar muito mais à frente, mas nada disso adianta se não subirmos para a Série A do ano que vem. Na Série B, quais seriam os jogos, assim, os clubes? Tem alguma coisa que passou, assim, na hora que você estava elaborando essa pauta? Porque eu fico imaginando, hoje, por exemplo, torcedor aqui, grossamente falando, né, sem mergulhar muito, não tem São Paulo, não tem Flamengo, não tem Corinthians, Palmeiras, são clubes que têm uma chamada muito maior para o torcedor também adversário, né, que tem que ter uma carga para eles. Quais seriam os jogos, ou as finais, no caso, aspas, as finais, os jogos mais chamativos lá para o final, que o Sport, se Deus quiser, esteja já numa reta de subir para a Série A? Seria esse o raciocínio? Exato, Alessandro. Seria uma impertinência minha, um equívoco, por não estar no dia a dia do clube, do executivo, ter a pretensão de fazer um calendário sozinho da minha cabeça de que jogos seriam na Arena. Não é essa a ideia. A ideia é justamente dar ao presidente Yuri Romão o conforto expresso, porque ele já tem esse conforto do Conselho. Mas o Conselho dizer publicamente que estamos unidos ao Executivo, apoiando as suas decisões, ora na ilha, ora na Arena, conforme o que seja melhor para o clube na visão do Executivo. O objetivo é apenas esse. Yuri tem toda a condição, toda a capacidade, sua diretoria, de fazer esse jogo de avaliação caso a caso. Então, pode ser que o jogo de São Paulo seja na ilha, pode ser que depois um jogo até no meio da tabela, mas por algum motivo climático, se opte por fazer na Arena, trazer para o dia a dia do esporte, para o dia a dia da nossa pauta, junto com a torcida, junto com os sócios, essa compreensão de que quando o jogo for na Arena é porque teve que ser, e quando for na ilha também é porque não tinha alternativa, tinha que ser. Uhum. Como você sabe aqui a dinâmica, quando tem convidado, os membros do Eu Pratico Esporte, né, no caso, só os membros têm acesso a fazer perguntas para os convidados. E, eita, danado, caiu aí a imagem do convidado, né? Enfim, vamos ver se restabelece. Deu ruim aqui. Ah, não, voltou aqui. Foi. Ok, Pedro, internet tem dessas coisas. Como você sabe aqui, os membros fazem perguntas, né? E para os convidados, então, o Adriano Santos, que é membro do Pratico Esporte, está perguntando aqui, né? Aproveitando a pergunta que não quer calar, ele diz: como está a Retrofit? Eu pergunto para você, porque, claro, passa esse assunto também pelo Conselho Deliberativo. Nos diga uma informação boa, nos traga aí novidades. A informação que nós temos é do empenho da gestão, comandada por Yuri, de buscar a melhor alternativa para essa reforma, para esse retrofit. Acredito que as demandas urgentíssimas, não é? Porque a situação do esporte melhorou um pouco, mas acredito que permanece aquela máxima de que os problemas não são diários, são minutários, né? A cada minuto é uma bomba que estoura. Então, creio que Yuri tem concentrado a sua força nesses jogos que aconteceram, importantes, final do Pernambucano, final da Copa do Nordeste. De toda forma, o acompanhamento dessa importante agenda da recuperação judicial do clube, que é o que vai possibilitar o restabelecimento pleno da nossa credibilidade e saúde financeira. Então, sobre o retrofit a nível de conselho, o que nós sabemos é dessa disponibilidade do presidente Yuri Romão e da sua busca por uma alternativa. Mas, oficialmente, não recebemos ainda nenhuma atualização. E eu acredito que é por conta dessa luta diária que Yuri tem, junto com a sua diretoria, para comandar um clube que tem tantas dificuldades como o Sport. O Pedro, também tem aqui o Betis de Tirana. Não perdemos um jogo na ilha. Já na Arena tira a pressão do adversário do medo da ilha. Você, com relação a isso também, é bom ter um espectro aí de nortear isso aí, porque é um grande trunfo a Ilha do Retiro, né? Agora a mística e esse sentimento que todos nós temos da importância, não é, de jogar na Ilha do Retiro, infelizmente não é suficiente para evitar um alagamento em dia de chuva ou um transtorno num jogo importante de acesso do próprio torcedor ao jogo. Então, é o que eu digo, é necessário
é só pesar, é necessário avaliar, e ninguém mais com essa possibilidade do que o presidente Yuri e a sua diretoria, de fazer realmente uma avaliação. A mística frente à segurança de ter o jogo, a mística frente à possibilidade de promover um espetáculo que seja também confortável para o torcedor, para a imprensa. Jogar na Arena Pernambuco não é nenhum sacrifício. É um campo excelente, é um estádio moderno, tem aquela dificuldade naturalmente de acesso, mas o que eu proponho é justamente isso, que o Executivo, conforme o momento, faça essa avaliação. Porque nós sabemos que essa pergunta não tem uma resposta única. Por mim, todo o jogo era na Ilha do Retiro, com 50 mil pessoas. Eu não gosto da Arena Pernambuco, eu não gosto de jogar na Arena Pernambuco. Eu não me sinto confortável no deslocamento, apesar que lá é um grande estádio, é um local que a gente se sente bem do ponto de vista do conforto, né? Mas, pessoalmente, eu não gostaria de ver o Sport jogar fora da Ilha do Retiro, nunca. Mas temos que ter essa responsabilidade enquanto gestores, enquanto pessoas que se prepararam para administrar o futebol, de que o espetáculo e a indústria nos impõem algumas situações que não podem também ficar somente relevadas pela questão da nossa mística. Eu acredito que a força do esporte é a sua torcida. E onde a torcida do esporte estiver, esse espírito da Ilha do Retiro estará. Para finalizar, então, a passagem dos meus queridos membros do Eu Pratico Esporte, Sidney Neto, um abraço, querido. Para jogos na Arena de Pernambuco, precisamos do apoio do governo do Estado para uma mobilidade melhor, mas o governo não demonstrou preocupação com o futebol do Estado até agora, né? Alguma busca por esse apoio? Amigo Sidney, Alessandro, nós temos presenciado gestos concretos da governadora Raquel Lira com relação ao futebol pernambucano, através, inclusive, do incessante trabalho do presidente Evandro Carvalho, que se reuniu várias vezes com a governadora, que está gestando junto à governadora um próximo programa que vai substituir o Todos com a Nota. Raquel tem ido aos jogos, tem levado a sua família à Ilha do Retiro, à Arena. Ela tem demonstrado uma grande sensibilidade em relação ao futebol. Nós passamos algum período recente muito esquecidos, e isso prejudicou o desenvolvimento do futebol no Estado. Então, eu acredito que tudo aquilo que for possível, a governadora, o governo do Estado, o pessoal que comanda a Arena vai fazer para melhorar dentro da realidade. Não existem limites, mas a presença física da governadora nos Jogos do Esporte, da sua família, nos mostra uma certeza de que esse trabalho promovido por Evandro Carvalho vai prosperar e tenhamos um novo momento nessa relação entre o futebol pernambucano e o governo do Estado. Eu estou animado e acreditando muito na disponibilidade de Raquel em ajudar o futebol de Pernambuco. Tá bom. Pedro Leonardo Lacerda, conselheiro do esporte, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Leão. Muito obrigado, querido, pelas palavras, né? E volte sempre aqui para conversar conosco. Bom trabalho aí dentro do esporte, também na sua vida privada e pelo esporte e tudo, Pedro. Eu que lhe agradeço, amigo, essa oportunidade. É sempre uma alegria estar com você, estar aqui com a sua audiência. E estamos juntos sempre pelo bem do esporte, pelo esporte tudo. Tudo. Um abraço, valeu! Aí Eu Pratico Sport TV vai colocar você, torcedor, dentro da Ilha do Retiro. Transmissão com imagens, sem delay, de graça, de rubro-negro para rubro-negro. E lá na Ilha do Retiro a gente vai estar dentro da sala de imprensa com o técnico Enderson Moreira ao final da partida. Então se liga, 1 hora antes do apito inicial, a Eu Pratico Sport TV estará contigo. Vamos nessa? Se inscreva, acione o sino das notificações e venha para a comunidade Eu Pratico Sport TV lá na Dali. Eu Pratico Sport TV.